A Suprema Corte do Alabama decidiu que embriões congelados devem ser considerados crianças. Que? Como? Sim, o tribunal alabamense disse que qualquer embrião que esteja congelado para fins de assistência à reprodução são a mesma coisa que um bebê que acabou de nascer. Pois é. Tá confuso ainda? Não tem problema, sabe por quê? Porque você tá no lugar certo. Aqui no Me Explica, a gente simplifica os principais assuntos do Brasil e do mundo para você entender tudo, beleza? Se inscreve no canal já para não esquecer e não perder nada, pessoal. Então eu vou explicar essa história aí dos embriões do Alabama. Como eu disse, os juízes da Suprema Corte do Estado do Alabama decidiram que os embriões congelados são a mesma coisa que uma criança. Tá, mas o que são esses tais embriões aí que você está falando? Bom, embriões são o resultado de uma fecundação, ou seja, quando um espermatozoide entra em um óvulo e começa aí o desenvolvimento de uma pessoa nova, um bebê. Até aqui tudo bem, certo? Bom, beleza. E esses embriões congelados, o que eles são? Eles são usados para ajudar casais que não conseguem ter filhos de maneira natural. Tá, mas como que isso acontece? O casal vai até uma clínica de reprodução assistida. Aí, nessa clínica, eles pegam os espermatozoides do homem, os óvulos da mulher e, em laboratório, eles fecundam o óvulo, o que gera o tal do embrião, que é o começo do desenvolvimento de um bebê. Essa técnica é chamada de fertilização in vitro. Beleza, eu já sei agora. Você vai perguntar: ah, mas Diogo, se o embrião é um dos primeiros passos para que surja, para que apareça uma pessoa nova, então essa decisão do Alabama faz todo sentido, certo? A questão é a seguinte, minha querida e meu querido. Quando um casal faz esse procedimento de reprodução assistida, a taxa de sobrevivência dos embriões é muito baixa. Para conseguir a gravidez de uma só criança, os médicos implantam vários embriões de uma vez para talvez um deles se desenvolver e gerar um filho, gerar um bebê. Maior viagem essa história, né? Tá, mas de onde veio esse debate todo? No ano passado, 3 casais processaram uma clínica de fertilização in vitro, lá no Alabama, claro, porque ela destruiu embriões congelados desses casais por acidente. Eles pediram que o caso fosse considerado como um homicídio e que os embriões fossem tratados como pessoas, como crianças. E a Suprema Corte do Alabama concordou com os casais e é por isso que a gente está aqui falando disso nesse vídeo. Tá, mas por que esse caso é importante? Afinal de contas, aconteceu lá no Alabama, lá longe, nos cafundós do Lincoln. Bom, primeiro, porque lá no ZEUA estão acontecendo muitas disputas a respeito dos direitos reprodutivos das mulheres. Isso inclui, claro, o aborto. Por lá, vários grupos conservadores e religiosos estão lutando para deixar o aborto cada vez mais restrito no país inteiro, para ficar cada vez mais difícil de fazer um aborto. Uma grande vitória para esse pessoal todo foi quando a Suprema Corte dos Estados Unidos reviu uma decisão dos anos 70 sobre o aborto, conhecida como Roe versus Wade. Essa decisão, basicamente, legalizava o aborto lá nos Estados Unidos. Mas em 2022, os juízes da Suprema Corte voltaram atrás e anularam essa decisão. O efeito que isso causou foi o seguinte: cada estado agora pode decidir se permite ou não o aborto e como permite isso. Vários estados conservadores, como o próprio Alabama, o Texas e outros, criaram tantas restrições que o aborto é praticamente proibido. Pois é. Mas esse debate não está acontecendo só nos Estados Unidos, não. Claro, isso é um assunto no mundo todo. Existe uma discussão bem quente sobre qual é o momento em que uma pessoa se torna uma pessoa. É só quando ela nasce? É no momento da fecundação? É depois de alguns meses que aconteceu a fecundação? Um embrião é uma pessoa ou ele só vira um ser humano quando ele vira um feto de fato? Essa é uma discussão que os cientistas estão fazendo. Um grupo de cientistas da Áustria, da Espanha, Estados Unidos e Reino Unido propôs uma definição legal que diz, basicamente, assim, resumidamente, que o embrião é um grupo de células humanas que tem o potencial de formar um feto, mas ainda não é um feto. Cada país tem uma definição do que é um ser humano que ainda está no útero. E essa discussão está longe de ter um consenso, pessoal. Mas a verdade é que essa decisão lá da Suprema Corte do Alabama é inédita. Nenhum país ou grupo científico nunca tinha definido um embrião congelado como uma pessoa, como mostra, aliás, uma reportagem da BBC. Muito boa reportagem, inclusive.
Essa decisão pode parecer só mais uma batalha entre os conservadores e os progressistas americanos e do mundo inteiro, mas ela tem consequências sérias. As clínicas de fertilização agora estão com medo de serem processadas lá no Alabama. E os casais que procuram essas clínicas para conseguirem ter filhos não sabem o que fazer e nem se vão poder continuar o tratamento. Existe uma chance de que essa interpretação da lei se espalhe para outros estados americanos, especialmente nos lugares mais conservadores, criando um efeito em cascata, como já aconteceu em outros casos. Esse é só mais um capítulo da disputa política que os Estados Unidos têm vivido nas últimas décadas. E em 2024, esse ano agora, tem eleições gerais por lá, então as discussões devem esquentar ainda mais sobre esse e outros assuntos. O Partido Republicano quer colocar o Donald Trump de novo na presidência e ganhar mais espaço no Congresso americano e, claro, ganhar eleições nos estados também para ter mais poder. Então, continue acompanhando aqui o Me Explica para você entender toda essa baita confusão da política americana.